Bom, galera, que honra agora a gente fazer a nossa aula número 2 a respeito do nosso IPVA base de cálculo. Só que agora, como eu falei para vocês, né, no nível que eu estou tentando fazer esse curso aqui no SOS Curso, né, um nível top mesmo, para você poder já estudar comigo. Então você já foi lá no Vadmecum, você já estudou o artigo 3º ali da Lei Complementar 114, você já estudou a videoaula comigo, já fez alguns exercícios de prova anterior, já viu que o tópico é importante, cai na prova dos senhores, beleza. Aí você chega aqui comigo, né? E finalmente você, a princípio, treina com exercícios inéditos, exercícios de fixação, já para a gente ver a maldade do avaliador. Eu quero muito que você pegue essa aula, né, bem completinha para você poder aí se preparar para o certame. Então, não vou, antes de qualquer delonga, vamos lá com você para a gente poder pegar aqui as questões. Primeira questão, olha só. A base de cálculo do IPVA sobre veículo importado pelo consumidor final é o valor aduaneiro acrescido do imposto de importação, do imposto de produtos industrializados, do imposto sobre operações financeiras, pelo adicional de frete para inovação da maneira mercante, pelo PIS e COFINS de importação e pelo ICMS. Isso é verdadeiro ou falso? Queridos, olha, eu vou pegar aqui a seguinte consideração com você. Eu fiz essa questão, eu que fiz a questão, né? Mas se cair assim na prova, o que você vai colocar? É verdadeiro ou falso? É o valor aduaneiro, professor, mais os tributos na importação? Eu vou falar para você, está faltando item aí. Então, se a banca viesse com uma consideração dessa, ela teria que colocar todos os adendos ou, de alguma forma, deixar claro e demais despesas incidentes na importação, porque está faltando o item aí. Como assim faltando o item, Tudão? Não é um valor aduaneiro? Não é isso que é a realidade dos fatos? Veja, às vezes o aluno está estudando para a Receita Federal ou está estudando para outro concurso que já caiu esse tipo de informação, né, a base de cálculo do ICMS na importação. Então ele vê que é realmente valor aduaneiro, mais II, mais IPI, mais PIS/COFINS, mais o próprio ICMS por dentro, e aí ele fica assim, cara, porque eu sei muito, eu acabei errando a questão. Pois é, pode acontecer isso mesmo. Olha só, se o veículo é importado, inciso 2 do artigo 3º, a base de cálculo vai ser o valor constante do documento de importação, que para a maioria dos autores é o valor aduaneiro. Então, professor, então tá certo. Não, ainda não. Acrescido dos tributos. Eu botei um monte de tributo, mas não botei todos ali. E despesas incidentes por ocasião do despacho aduaneiro. Então está faltando coisa. Cadê as despesas aduaneiras? Cadê aquelas despesas pagas a repartição alfandegária? Então está faltando coisa. Por isso, queridos, sinceramente, eu vou colocar aqui nessa questão, o gabarito para mim vai ser falso. A pessoa quer fazer um recurso, não tem problema, só que você já entendeu o meu pensamento aqui para a prova, né? Para mim o gabarito aqui é falso. Tudo bem? Então o gabarito dessa questão, coloquei falso. Por quê? Porque faltou as despesas decorrentes da importação. 2. A base de cálculo do IPVA. Então entendam, eu fiz a questão número 1 justamente para a gente ver que muitas vezes o que vai cair na prova é a literalidade. E se vier esmiuçado, se estiver faltando item, a questão não está correta. A base de cálculo do IPVA sobre veículo usado é o valor médio de mercado, em condições de livre concorrência, baseados na tabela FIPE. A gente sempre coloca, né, valor de mercado, valor médio de mercado. O problema é que aqui no nosso estado, aqui no estado do Acre, fica muito claro aqui a legislação, quando ele cita aqui claramente que é o valor dado na tabela. Né? Então ele não fala em valor médio de mercado, ele fala aqui, ó, item 4 aqui do artigo 3º. Em caso de veículos, aeronaves ou embarcações adquiridas em anos anteriores, ou seja, usadas, o valor constante da tabela é elaborada pelo Poder Executivo. Né? E leva em consideração alguns itens: potência, cilindrada, capacidade de máxima de tração, ano de fabricação, peso, número de eixos. Tá vendo? Tem vários itens que são levados em consideração, mas é valor constante da tabela elaborado pelo Poder Executivo. É fácil de cair isso na prova, porque o aluno sempre está na vibe ali do valor venal, né? Do valor de mercado, valor médio de mercado, porque às vezes ele até estudou para outro concurso, mas aqui para o Acre não é assim. Então, tomem cuidado. Ó. Falso. Item 2. Item 3. Olha só que legal essa questão. Olha só que legal essa questão. Às vezes o aluno não tem essa maldade para resolver essa questão na prova. O que compõe a base de cálculo veículo novo? Professor, opcionais. Professor, qualquer adicional que for colocado no carro. Calma lá. Isso quando vem da fábrica, porque a fábrica que emite a nota.
Não é a loja revendedora que vai, a princípio, estabelecer essa base de cálculo. É a própria fábrica que já vem com os adicionais de fábrica, que já emite a nota fiscal, e aquela nota fiscal, aquele valor que está na nota, mas isso não está muito claro na lei. Eu vou te explicar através de um exemplo. Nada melhor que um exemplo para você entender. Ó. João comprou um carro dos seus sonhos em uma loja revendedora na cidade de Rio Branco, lá no Acre. O preço do veículo foi R$100 mil, dos quais 5 mil foram kit gás de fábrica. Então, dentro dos 100 mil, 5 mil é o kit gás, que já veio de fábrica. 3 mil foram as rodas de liga leve que vieram de fábrica. Mas desses outros, então 5 mil dos 100 mil foram kit gás. 3 mil dos 100 mil foram roda de liga leve, tudo veio de fábrica. Mas 2 mil desses 100 mil foram isso filme que ele colocou por fora, depois que ele já tinha saído com o veículo da loja. Ou seja, ele foi lá num revendedor de insufilme e botou aquele insufilme. Insufilme é aí vem a questão da prova, cara. Calcule a base de cálculo do IPVA. Bom, insufilme é uma das coisas que está descrita aqui, ó. Olha lá. Veículo novo, qual que é a base de cálculo? Valor constante do documento fiscal de aquisição. Valor constante do documento fiscal de aquisição. Incluindo opcionais e acessórios. Então, é o que está na nota fiscal. Não só como valor do veículo, mas como valor opcional, como valor acessório. Ou seja, aquela nota fiscal que é emitida pelo fabricante. Ou a nota fiscal que foi emitida pelo revendedor. Agora, saiu da loja que revendeu. Saiu, provavelmente lá do fabricante. Qualquer opcional ou acessório que você for colocar mais ali, não dá para você colocar como base de cálculo mais do veículo. Como assim, Tudão? Significa que isso filme que é colocado numa loja externa não entra mais nessa base de cálculo. Vocês entenderam, pessoal? Vocês entenderam que isso filme tem que colocar para fora? Então, ó, vamos colocar aqui, ó, que a nossa base de cálculo, vou voltar ali. Vamos acrescentar. Estou realmente levando ao nível de prova minha turma aqui. Quem está estudando comigo, está estudando dessa forma, está estudando através de exercício, estou levando ao nível de prova. Então vamos lá. 5 mil é o kit gás. Deixa eu botar aqui. Ele botou um negócio aqui sem querer. 5 mil é o kit gás. 3 mil é a princípio a roda de liga leve. Os outros 90 mil são o próprio carro. Isso tudo faz parte da base de cálculo do nosso IPVA. Isso tudo faz parte da base de cálculo do IPVA. Base de cálculo do IPVA. Tá certo? Agora, esses 2 mil, que são justamente relacionados ao que nós chamamos aí um insufilme, então esses 2 mil estão fora da base de cálculo do IPVA. Fechou? Tudo bem? Vocês entenderam por que estão fora? Professor, eu entendi então que a princípio o que vai ser levado em consideração é aquilo que a princípio sai lá na loja do revendedor. Aquilo que eu vou fazer de serviço por fora, apesar de ser, como ele fala ali, um opcional, apesar de ser alguma coisa que a princípio eu escolhi para colocar no carro novo, ainda assim já não faz mais parte da base de cálculo de IPVA. Vocês entenderam? Então tomem cuidado, meu aluno tem que estar prestando atenção nesses detalhes. E eu faço questão de fazer isso aqui para elevar o nível da turma junto à nossa legislação estadual aqui do Acre. Outras questões, então vamos lá para outras. Professor, estou amando essas aulas de exercício, porque aí eu já saio da aula já com todo o rigor ali do que a princípio possa cair na prova. Olha só essa questão agora, questão número 4. Veículo arrematado após leilão de veículo que foi apreendido em operação da Polícia Federal por tráfico de entorpecentes. Então veja, a Polícia Federal, a gente sabe que existe uma pena de perdimento quando o veículo por exemplo, está vindo lá de importação e a princípio vem com entorpecente. De qualquer forma, a Polícia Federal foi lá e apreendeu esse veículo. E aí ele sofreu leilão. Então ele sofreu arremate e sofreu leilão. Sua base de cálculo é o valor do veículo similar no estado do Acre se o preço de arrematação for inferior ao de mercado. Queridos, não tem essa ressalva, preço de arrematação inferior ao de mercado. Na realidade, o valor da nossa base de cálculo aqui nesse caso está bem descrito lá no inciso número 3 do artigo 3º. Veja lá.
Valor da arrematação acrescido dos tributos incidentes. No caso de um veículo importado, por exemplo, teria que ter o II, o IPI e das despesas debitadas ao arrematante, o que seria, por exemplo, despesa relacionada à guarda do veículo durante o período. Então, não tem nada a ver com o preço ter similar ali no mercado nacional ou não. Então, esse item 4 aqui, coloque aí um belo de um falso, né? O valor é o valor de veículo similar no estado do Acre se o preço de arrematação for inferior ao preço de mercado. Falso. Tá certo? Bom, agora aquelas questões chave. Como assim questões chave, professor? Eu já vi questão de prova obrigatoriamente cobrar como calcular o tributo. Tá certo? Então, não tem como a gente falar de uma aula de base de cálculo sem fazer você calcular o tributo. Tá certo? Então vamos fazer isso agora com você, beleza? Então vamos lá. Calcule aqui o valor do IPVA de um veículo agora importado. O valor é R$120 mil. Trata-se de um caminhão cuja saída da Suécia, local do fabricante, se deu em fevereiro de 2022. A entrada aqui no território aduaneiro, vamos imaginar que ele chegou no porto, né, de Santos, lá em São Paulo, em março de 2022. Foi despachado, houve o despacho aduaneiro, né, o desembaraço aduaneiro, em abril de 2022, e a entrega ao importador se deu de maio de 2022. Primeira consideração aqui, veículo importado incide IPVA? Sim, veículo importado incide IPVA. Vamos colocar aqui, ó, calcule o valor do IPVA de veículo importado por consumidor final. Vamos deixar bem claro isso aqui, para não ter, né, nenhuma dúvida. Ó. Importado por consumidor final. Beleza? Cujo valor seja 120 mil. Trata-se de um caminhão. Como a gente vai estudar ainda a alíquota do tributo, eu já vou te dar a dica aqui, né? A alíquota do caminhão aqui no nosso estado vai ser a alíquota de 1%. Então, vamos colocar aqui, ó. Seria, então, R$120 mil. É a base de cálculo, né? 120 mil. Vezes 1%. Vezes, agora, o número de meses que é devido. E aí que está a história, né? O caminhão importado, o IPVA dele vai começar a partir do mês em que houve a saída do país exportador, houve a entrada no território do Brasil, houve despacho aduaneiro, ou houve a entrada. Então, é o momento da ocorrência faturador. Como é o consumidor final, o momento é o despacho aduaneiro, que é um dos itens do desembaraço. Na realidade, fala a legislação de desembaraço aduaneiro, mas muitas vezes se fala do despacho aduaneiro porque é um dos momentos do desembaraço. Né? Então, entrega ao importador em maio de 2022. Então, você tem lá que é abril. Então, são 9 meses. Vamos botar aqui embaixo. Abril a dezembro de 2022, 9 meses. Então, na idade, eu tenho aqui, ó, 9/12 do IPVA do ano. Tudo bem? Então, você vai dividir 120 mil. Aliás, você vai pegar 120 mil, multiplicar por 1%, você vai tirar 2 zeros. Né? Então vai ficar 1.200. Divide por 12, né? Dá 100. Vezes 9 dá 900. Então dá aqui R$900 é o IPVA do período. Tá bom? É o IPVA dos 9 meses. Beleza, pessoal? Entendemos aqui? Entendido. Então, agora ficou mais fácil. Gente, é difícil fazer isso aqui? Não. Agora imagina você ter que fazer isso de uma forma rápida, porque cada uma das assertivas é uma conta a fazer. Então você não pode ficar com dúvida. Você tem que treinar. Você tem que, a princípio, saber como é que eu vou resolver essas questões. Saber qual que é a base de cálculo, saber que é proporcional, saber qual que é a alíquota aplicável, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? Então, guardamos essas informações importantes aí para vocês. Tá? Preciso disso agora. Agora é o seguinte, vamos lembrar que existe uma dispensa do pagamento do IPVA, nesse caso aqui, ó. 6. Questão inédita, hein? João teve seu carro roubado nas ruas de Rio Branco. Vou botar aqui, ruas de Rio Branco. Acre. Em fevereiro de 2022. E depois o mesmo foi encontrado em setembro de 2022. E teve termo de devolução, ou seja, realmente, o fato de ele ter sido encontrado não significa que ele tenha sido devolvido para o João. Mas a partir do momento que houve o termo de devolução, aí você diz que o João já está na posse de novo desse veículo.
Sabendo que IPVA anual do veículo em 2022, se ele a princípio tivesse com o veículo o tempo todo, ele teria que pagar 2.400, quanto o João deve realmente de IPVA no ano? Rapaz. Então, pelo que você está me fazendo, vou fazer uma linha do tempo aqui, vamos ver se eu consigo fazer com você. Olha só, tá aqui em janeiro, aí lá em fevereiro aconteceu o roubo. Aí depois nós temos setembro, foi encontrado, e em outubro devolvido. Você entendeu? Vamos ver se eu diminuir aqui um pouquinho para ficar na linha certinho. Tá aqui, ó. E ainda vou botar uns tracinhos lá no final lá para ficar mais legal. Vocês entenderam aqui, gente? Então é isso, quer dizer, né, professor? Então a gente vai chegar devolvido até dezembro, finalmente, quando chega o final do ano. Entendi, professor. Então, na linha do tempo, se o João ficasse com o carro o tempo todo com ele teria, né, o veículo automotor. Se o carro do João ficasse o tempo todo com ele teria que pagar R$ 2.400 de IPVA. Já fiz a conta para você. Isso aí já foi entregue na questão da prova. Agora, quanto que ele realmente deve, já que ele é dispensado no período que ele está sem a posse? Veja, ele é proprietário, João é o dono do carro, mas a posse direta não está com ele, porque alguém a roubou. Professor, então é isso que quer dizer aquela parte da legislação a respeito dessa dispensa. Está lá no artigo 3º ainda, gente. A gente está num artigo só, com várias possibilidades de questão na prova. Eu vou lembrar vocês disso aqui, ó. Né? No caso de veículo, olha lá, vou até aumentar aqui para ficar mais legal na telinha aqui para vocês. Ó. No caso de veículo furtado, roubado, sinistrado com perda total, PT comprovada, a base de cálculo será reduzida para o valor correspondente a 1/12 por mês, contados da data do faturador até a data da ocorrência do furto, roubo, sinistro. Veja, eu estou reduzindo o período em que houve, né, o faturador, né, a base de cálculo será reduzida para o valor entre a data do para, né? Reduzida não é é reduzida para, ou seja, ele vai dever desde o faturador até o momento em que ocorreu o furto, né? Até o momento que ocorreu o furto, independente do mês, do dia do mês que ocorreu o furto, aquele mês ele tinha um pouquinho de propriedade, ele ainda está devendo, né? O imposto do exercício em que ocorrer a recuperação do veículo mencionado no parágrafo anterior será devido à razão de 1/12 a partir daquele que tenha sido expedido o auto de entrega. Então, quando você tiver um mês do auto de entrega, você também está devendo a partir daquele mês o IPVA, ficando dispensada a cobrança no veículo que esteve fora, nos meses em que ele esteve fora da posse direta do seu proprietário. Bom, quando você lê isso aqui, talvez não fique tão claro para o aluno. Por isso que o exemplo prático aqui é muito importante. Aliás, o pessoal lá do Acre sabe disso. Infelizmente tem gente que é assaltado, tem gente que é roubado, tem gente que é furtado, tem gente que sofre perda total. Então eles sabem que isso aqui é a regra do jogo. Então eu vou mostrar para você que é a regra do jogo. Vou botar ali na telinha para você. Ó. Agora vamos voltar então para a questão, para a gente poder colocar aqui para você e traduzir essa parte da lei que a princípio seria o tópico mais difícil, mais complexo para a gente matar na questão de prova, mas não vai ser para você, tá bom? Vamos lá, ó. Fevereiro houve o roubo, mas pode ser qualquer dia de fevereiro. Vou colocar assim, ó. Janeiro, devido. Fevereiro houve o roubo, é devido. Fevereiro é devido, professor? Sim. Porque é devido desde o momento do faturador, que foi em janeiro, né, um carro usado, né, 1º de janeiro, até o momento que aconteceu o roubo. Mas, olha só, março dispensa. Abril também. Maio dispensa. Junho dispensa. Julho dispensa. Agosto dispensa.
E agora, professor, setembro encontrou o veículo, mas ainda não é devido. Só ter encontrado, mas não ter devolvido, não é devido. Pegadinha, né? Setembro está dispensado. Outubro, termo de devolução. Tá de novo. Opa, devido. Outubro é devido. Por quê? Porque já está a posse e a propriedade com o João. Outubro. Novembro, opa, devido. Dezembro, professor, dezembro, devido também, porque ele já está com a sua posse e propriedade. Então, na idade, dá para entender que aqui nós temos janeiro e fevereiro estão devidos. Outubro, novembro, dezembro estão devidos. Então, 5 meses em 12 são devidos. Então, na idade aqui, eu poderia dizer, né, que 5 meses em 12 são devidos. Olha lá. 5 dividido por 12 vezes os 2.400, que seria do ano todo. Então, são 5 dozeavos. Né? 5 dozeavos. Divida ali 2.400 por 12, dá 200, vezes 5 dá R$1.000. Então, aqui está o PVA do período. Então, a pergunta é, quanto o João deve realmente de PVA naquele ano? R$1.000. Vocês entenderam? Professor Tudão, que questão casca, muito legal essa questão. Professor, olha, gente, por favor, eu não sei se você está me acompanhando aí, não sei se você caiu de paraquedas aqui, mas até para a gente bolar as questões e fazer uma coisa bem legal para você, dá trabalho, e às vezes você está recebendo isso de uma forma gratuita. Pelo menos dá um like aí no vídeo, né? Seja um cara grato, porque, poxa, a gente tem maior trabalho para fazer essas coisas para vocês. Aqui, ó, 27 de dezembro, estamos aqui lecionando para a galera. Eu quero muito ver colegas fiscais aí na Cefaz Acre, pessoas que vão mudar suas vidas, né? Depois desse ano ainda tem Cefaz Rio de Janeiro, tem Cefaz São Paulo. Quem sabe aqui você vai ser meu colega de profissão aqui na Cefaz São Paulo. Então, cara, vamos junto, né? Tem um monte de prefeituras aí que está prestes a sair, concursos interessantes. Cefaz Bahia está para sair de novo. Vamos junto nessa preparação aí para concurso, mas dá um like aí porque o vídeo está bem legal e essas questões foram feitas com todo carinho para você. Tem alguma dúvida? Vai no YouTube, mostra lá a tua dúvida. Vai no Instagram, você conhece aí os canais que você pode entrar em contato comigo. Me segue para ter as informações. Agora, se você quer elevar o teu nível de qualidade aí na sua preparação, entra na turma. Você está podendo investir, né? Entra na turma porque eu fiz um preço bem em conta para esse curso, justamente para ajudar vocês nessa preparação, tá bom? Fiquem com Deus, bons estudos e até a nossa próxima aula.